corrupção. A gente até vai avançar mais nessa discussão, mas a gente muito chique que está, tem relatos da temperatura diretamente da Casa Branca, que está com movimentações importantes no momento, por isso que a Mari Sanches precisa vir entrar rapidão com a gente. Mas a Mariana Sanches, nossa correspondente lá em Washington, tem destaques desse dia movimentado lá em Washington também. A gente fazendo praticamente, acho que uma semana do anúncio das tarifas, né, Mari? Tendo mais movimentações, Trump voltando a falar de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro por aí. O que você destaca, Mari? Boa tarde. Boa tarde, Natália, Coach, Isabela, quem está conosco aí. Verdade, estamos aqui hoje na Casa Branca. Faz exatamente uma semana que o presidente Donald Trump anunciou, por meio de uma carta, as tarifas de 50% contra o Brasil, né? E a gente veio hoje aqui porque justamente hoje também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está licenciado e tem sido aí reputado como autor, ao menos em parte, desses movimentos que Trump tem feito aí no sentido de punir o Brasil, ele voltou a Washington para pedir uma nova rodada de punições ao Brasil. Desta vez, ele está preocupado com a questão da sanção Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, mas não só. Ele quer discutir, tanto no Departamento de Estado quanto aqui na Casa Branca, opções para pressionar o governo brasileiro a conceder a anistia ao Jair Bolsonaro e aos seus apoiadores no Brasil, que a gente lembra estão enfrentando aí processos judiciais por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, né? O que Bolsonaro, aliás, nega. Hoje, inclusive, Natália, a gente esteve durante a coletiva de imprensa aqui do presidente Donald Trump. Ele foi perguntado justamente sobre o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que deu um parecer sugerindo, né, ou indicando que acreditava ser o caso da condenação do presidente Bolsonaro por esses crimes que eu acabei de listar. E o presidente Donald Trump teve uma reação curiosa. De imediato, ele quis entender se o julgamento já estava acontecendo e se o Bolsonaro já tinha sido condenado. Na sequência, então, aí ele começou a dizer que conhecia o Bolsonaro desde o primeiro mandato, que eles não são amigos pessoais, mas que ele vê o presidente Bolsonaro como um homem bom, um homem honesto, que teve todo esse tempo lutando pelo povo brasileiro. E aí ele repete mais uma vez que Bolsonaro foi um negociador duro enquanto eles tentavam fechar um acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos, o que nunca aconteceu. E aí é curiosa essa menção, porque ele volta a falar em caça às bruxas, exatamente o termo que ele usou na carta que enviou ao presidente Lula, anunciando as tarifas de 50%. Né? A gente ainda tentou perguntar, viu, Natália, se ele negociaria uma extensão de prazo, digamos assim, para não ser 1º de agosto a entrada em vigor das tarifas de 50%, um prazo adicional para negociações, mas aí Trump decidiu não responder, Natália. Justamente isso que eu ia te perguntar, Mari, apesar do tempo corrido, dessa parte de negociações de comercial não houve nada, né? E de previsões de encontros mais efetivos ali com Eduardo Bolsonaro, a gente tem alguma movimentação por aí? Sim, a gente conseguiu apurar, Natália, que ele se encontrou hoje com um dos conselheiros sêniores ali do Departamento de Estado da área de Western Hemisphere, de Hemisfério Ocidental, que é o que cuida de toda a América. Essa conversa, esse conselheiro sênior, chamado Ricardo Pita, é o mesmo que no primeiro semestre deste ano esteve em Brasília e visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que causou um mal-estar no governo brasileiro. Enfim, ele fez essa visita e ainda divulgou as fotos dessa visita nas redes. Ele é um apontado político do presidente Trump para o Departamento de Estado e é também o responsável por projetar as sanções contra a ex-presidente argentina Cristina Kirchner. E ele que estaria trabalhando mais ativamente dentro da administração Trump em favor das sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Além disso, o Eduardo Bolsonaro deve vir também à Casa Branca para ter reuniões muito provavelmente aí com o Tesouro, justamente porque essas sanções Magnitsky passam também pelo Tesouro e pelo comércio dos Estados Unidos, Natália. Aumentando a investida no meio disso tudo, né, Mari? Obrigada pelo trabalho, bom trabalho por aí. Deixa eu só perguntar por favor. uma coisa.
Uma coisa que eu não consegui entender ainda, Mariana, aliás, você está fazendo um belo trabalho, aí você está explicando muitas coisas para nós. Essa obsessão do Trump pelo Bolsonaro, né? Hoje ele que perguntou como é que está o processo e tal. E ele falou que ele não é amigo, né? Onde ele quer chegar? Por acaso, o Trump imagina que ele pode mudar o resultado do julgamento? Porque o Hélio Gaspari, nosso colega da Folha, no fim de semana, ele escreveu que o objetivo do Trump é fazer o Bolsonaro presidente do Brasil, para ele poder, né, atender aos interesses americanos aqui. Como é que você vê essa ligação do Trump com o Bolsonaro? E até onde vai isso? Eu concordo em alguma medida com o que disse o Gaspari, viu, Couto, que de fato, claro, para o Trump seria muito confortável ter um aliado dessa monta num país do tamanho como o Brasil, e ainda mais um aliado que vai lhe dever tantos favores, né? Quanto o Bolsonaro vai dever caso se chegue a uma anistia, né, em favor dele pelas mãos do Trump. Quer dizer, imagine qual é o nível então de barganha que o Trump teria, mas eu acho que tem um componente a mais. O Donald Trump, ele se identifica como quase como um espelho em relação ao Jair Bolsonaro, porque ambos os líderes contestaram as eleições da mesma maneira, duvidaram das urnas eletrônicas, apontaram fraude sem nunca mostrar provas, né? Trouxeram ali os seus apoiadores a ponto de atacar o coração do poder nos dois países, né? Estamos falando do Capitólio e da Praça dos Três Poderes, num formato muito parecido, e ambos passaram a responder à justiça, né? Só que no caso do Trump, ele foi capaz de reverter esse processo via eleitoral, né? Agora, para o Bolsonaro, parece muito provável que a justiça brasileira será capaz de dar uma resposta antes que a eleição chegue, o que não aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? E a gente lembra que aqui nos Estados Unidos não tem, por exemplo, a lei da fita limpa, ou não tem justiça eleitoral que pudesse barrar a candidatura de um político, né? Não existe uma série de contrapesos e freios que poderiam ter mudado a história do Trump, né? E o Trump volta para esse segundo mandato querendo fazer, digamos assim, justiça em relação a todos que se assemelharam a ele e foram, de alguma maneira, colocados na posição de réus, né? Tanto que ele dá uma anistia ampla e total para todo mundo que participou do ataque ao Capitólio, mesmo aqueles que atacaram policiais, né, Couto? O que é uma coisa que contraria a base maga dele, né? E eu acho que o Bolsonaro entra exatamente nessa leitura. O Trump se vê ali, ele é por identificação, é uma projeção. Não é pelo Bolsonaro em si, eles não são amigos, não é uma questão de empatia, é uma questão de identificação. Vai muito naquela linha do países não têm amigos ali, eles têm interesses, né, Mari? Mas muito obrigada, viu? Bom trabalho por aí, boa correria por aí, a gente volta a entrar em contato. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau.